Olá a todos, nesta aula vamos abordar sobre o comando for. Este comando ele está mais associado a quando você sabe o número predeterminado de vezes que você vai rodar essa estrutura de repetição. Ela é muito utilizada em variáveis compostas, porque você pode, por exemplo, em uma lista, percorrer cada item dessa lista para fazer alguma operação. E também nós vamos utilizar muito o comando range, porque, como, como você viu, é possível criar listas com essa estrutura. E dessa maneira, podemos saber quantas vezes o range vai ser como o contador do for. Quantas vezes ele vai repetir aquela ação. Vamos ver aqui com os exemplos. Aqui existe uma lista de alunos. Eu vou copiar e colar. E vamos utilizar essa lista aqui para o primeiro exemplo. Eu quero imprimir cada nome de cada aluno nessa lista. E o for, ele é ideal para utilizar este comando. O while ele também funciona, mas vamos precisar de um contador, fica uma estrutura não muito legal. É melhor construirmos uma estrutura mais enxuta e normalmente utilizamos assim. Então, o comando for, você vai escrever o nome do for, o nome que você vai chamar da variável que vai ser de cada item dessa variável composta, em, porque está falando em alguma coisa. E essa alguma coisa seria o range ou a variável composta que você está trabalhando. No caso aqui é alunos. E eu quero imprimir cada nome de alunos. Se eu rodar o programa, ele vai executar quantas vezes? Ele vai percorrer cada item da lista, certo? Olha aqui. Foi isso que aconteceu. Então, nomes, digamos, uma variável local, para que está nomeando cada item dessa lista. Aqui tem um exemplo clássico que é o cálculo do fatorial. Por quê? É interessante, porque vamos receber um valor e a partir deste valor vamos calcular o fatorial. E o fatorial que é este valor e ele vai multiplicando, por exemplo, 5, ele vai multiplicar por 4, ele vai subtrair mais por 1, 3, depois 2, depois 1, depois vai somar. Vejamos aqui. Temos o for in um range que vai receber um número. Como eu disse, o stop do range é de intervalo aberto. Então vamos somar 1 para contabilizar todos os tempos. E também vamos colocar no start desse range 1, porque no fatorial não se tiver sem 1 aqui, vai levar o resultado a 0. E agora vamos colocar fatorial vezes igual a i. O que significa isso? Esse fatorial vai multiplicar por i. Por exemplo, se eu receber o valor de nan 3, então eu vou criar uma lista de 1, 2, 3. Então, a primeira vez que vai rodar nesse ciclo, i vai assumir o valor de 1 e vai multiplicar pelo fatorial. E depois, quando ele rodar a segunda vez, vai ser por 2. E aí ele vai pegar esse valor, que foi o valor de fatorial que estava 1 vezes 1, e vai multiplicar por 2, que vai ser 1 vezes 2 igual a 2. Agora o valor de fatorial não é mais 1, é 2. E quando rodar a terceira vez, vai ser 3. Mas como o valor do fatorial está igual a 2, 2 vezes 3, 6. E então vai salvar o valor final do fatorial, que é de 3, que é igual a 6. Vamos printar aqui fatorial.
Mas aqui tem um pequeno problema. Isto daqui não vai ser entendido como uma variável local. Então, é necessário declarar ela. E com qual valor? Com um valor igual a 1 para funcionar o cálculo. Porque se eu colocar igual a 0, sempre vai assumir valor de 0 e 2 não vai ter sentido nenhum. Vamos verificar. Eu esqueci de colocar o comando que vai receber. Não é igual, recebe um valor inteiro no comando import. Aí, por exemplo, o valor de não, ele vai receber o valor de 5. Ok? Uma coisa que interessante. No for, eu coloquei dentro da indentação. Ou seja, ele vai executar esse comando de print toda vez que ele rodar o for. E para não acontecer isso, é muito semelhante ao comando while. Eu falava para tirar da indentação, porque aí este comando não pertence mais à estrutura de repetição. E agora? Pronto. Isso aqui seria um algoritmo para calcular o fatorial. Poderíamos melhorar utilizando concatenação de variável, mas vamos deixar assim para poupar tempo. Vamos avançar para o próximo exemplo. No exemplo 3, ele é um exemplo mais completo. Ele está pedindo para ler um número de termos e depois calcular a diferença entre a soma dos quadrados e o quadrado da soma. Lembrando que a soma dos quadrados é essa primeira linha aqui. E a soma dos quadrados é essa. Então, o que nós podemos fazer? É criar uma lista e gerando valores e adicionando esta lista. E este tipo de raciocínio é muito utilizado. Criar uma lista nova para executar cálculos dentro de um comando for, e este resultado que está sendo operado dentro da estrutura de repetição está sendo adicionado à nova lista. Inclusive, isso é tanto utilizado que foi desenvolvido o List Comprehensions, que é a estrutura do que eu vou mostrar aqui para vocês, mas de maneira mais enxuta. Na seção 5, se eu não me engano, eu vou abordar sobre List Comprehensions. Vamos aqui ao exemplo. Nós temos o número de termos. Vamos criar o número de termos que vai receber. Eu vou escrever um texto aqui, só para orientar. Então, vamos calcular a soma dos quadrados e o quadrado da soma. Isso daqui é uma maneira de declarar mais de uma variável em uma única linha. É uma forma de fatorar o seu código, ao invés de ter que declarar cada variável em uma linha. Basta você colocar o nome de cada variável em vírgulas, igual, e depois atribuir o valor de cada um. Não precisa só ser lista, você poderia, por exemplo, no soma de quadrados, criar uma lista vazia e na segunda variável um valor inteiro. Tanto faz. Isso é uma maneira de declarar mais de uma variável em uma única linha. E agora, através do comando for, vamos atribuir valores a essas listas. Vamos no range colocar termos mais 1, porque colocando só stop, e no stop o intervalo é aberto, por isso eu somo mais 1. E aqui dentro eu vou adicionar os valores à lista. Soma dos quadrados, utilizando o método append, e também para o quadrado da soma. E agora, o quadrado da soma, a cada termo, ele eleva ao quadrado. Então, vamos no valor de i, que vai no range. Ele vai, por exemplo, assumir o valor de 10.
Aqui vai atribuir o valor de zero ao primeiro termo, mas como se trata de uma soma, isso não vai fazer diferença alguma. Só se eu utilizasse a lista que eu estou criando para representar a série. Aí, no caso, eu adicionaria um start aqui para não ter esse problema de aparecer zero na lista. Voltando. Na soma dos quadrados, cada termo é elevado ao quadrado. E a cada termo no quadrado da soma, eles são todos somados e depois elevado ao quadrado. Então, basta só adicionar o termo. E agora, aqui fora do for, eu vou executar o cálculo da diferença. A diferença vai ser utilizando a built-in do Python, que é o sum. Ele vai executar a soma de todos os itens da lista. Basta você chamar a função e dentro do parâmetro colocar a variável composta. Aí eu vou chamar o sum de novo e vou calcular a soma do quadrado da soma. E como cada função vai retornar um valor inteiro, eu posso utilizar uma operação matemática e vai resultar no valor final. Agora basta printar. Basta printar. Vou utilizar o método f. Diferença entre as séries. Não vou escrever tudo, senão fica muito longo. E aí vamos supor com 100 termos. A diferença seria essa. Vamos colocar menos termos. Tá. Ok? E vai calculando a diferença entre essas duas séries. E ok, esta aula vai ser dividida em duas partes. Na próxima aula você vai ver a continuação da gravação, onde eu abordo o for aninhado.